Bom, então a gente vai ver aqui o assunto de ligações químicas, tá? Agora que nós vamos compreender como as substâncias são formadas, certo? Até então, a gente falou das substâncias químicas, né? Vimos substância simples, composta, mas a gente ainda não tinha visto como essas substâncias são formadas. Então, por exemplo, a água, né? A substância química água, que tem fórmula H2O. São 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Mas como esses átomos vão se ligar formando a substância química água? É o que a gente vai aprender aqui. De que maneira os átomos vão se ligar? O que é necessário que aconteça para que eles formem essa interação, né? Para que eles se liguem, tá? Até coloquei aqui uma imagem que representa alguns átomos aí formando as ligações, né? Então, aqui já tem as ligações que a gente vai trabalhar, certo? Ligação covalente, certo? Ligação metálica, ligação iônica. Então, essas são as ligações químicas que vão ocorrer entre os átomos e a gente vai entender agora como as substâncias químicas são formadas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é uma ligação química? Ok? Como é que ocorre essa ligação química? Tá? E quais são os tipos de ligações que podem ocorrer entre os átomos? Então, as ligações químicas são justamente as interações que vão ocorrer entre os átomos, de maneira que eles ligados formem as moléculas, formem as substâncias químicas. Falei para vocês que na natureza, dificilmente nós vamos encontrar os átomos isolados, livres, a não ser os gases nobres, que eu falei também para vocês, que os gases nobres, eles são os únicos elementos na tabela periódica que não formam compostos, eles não se misturam com os outros átomos, né? Por isso eles são chamados de gases nobres, inertes, eles não formam compostos. Então, eles são encontrados na natureza na forma isolada, sem se ligar, sem estar interagindo com outros átomos. Mas os outros elementos químicos, todos, vão se ligar, vão interagir com outros átomos e vão formar substâncias químicas, ok? Então, os átomos vão formar essas ligações, essas interações, de que maneiras? Eles podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Sempre esses elétrons vão estar na última camada eletrônica deles, tá? Então, perdendo, ganhando, compartilhando elétrons entre si, os átomos vão se ligar. E aí vai gerar a formação de um tipo específico de ligação. Então, nós temos 3 tipos de ligações químicas que a gente vai estudar. São as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Nós vamos detalhar ligações iônicas e covalentes. Ligação metálica, a gente vai ver conceito, tá bom? Não tem muito detalhe assim, sobre a ligação metálica, tá joia? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o estudo propriamente dito dessas ligações. Então, as ligações químicas, elas vão ocorrer, pelo menos na grande maioria dos elementos, quando o átomo se liga para adquirir estabilidade. Então, o átomo ele vai se ligar a outro átomo, visando, buscando estabilidade. Então, os átomos, quando eles estão na forma isolada, eles não têm estabilidade, certo? Eu vou já explicar o que é essa estabilidade. Então, o que eles vão fazer para adquirirem essa estabilidade? Eles vão se ligar a outros átomos. Então, nós temos aí uma teoria, uma regra chamada regra do octeto, que ela se aplica a alguns elementos da tabela periódica, principalmente ou exclusivamente, melhor dizendo, aos elementos representativos, que são aqueles elementos do grupo A. Então, a regra do octeto, ela se aplica aos elementos representativos. E o que diz essa regra do octeto? Os átomos, eles adquirem a estabilidade quando eles ficam com 8 elétrons na camada de valência. Por isso que a regra é chamada regra do octeto. Octeto fazendo aí relação, referência a 8, né? 8 elétrons na camada de valência. Então, quando os átomos, eles ficam com 8 elétrons na última camada, eles assim estarão estáveis, certo? Então, para adquirir esses 8 elétrons na última camada, os átomos eles vão
perder, ganhar, compartilhar elétrons, visando essa estabilidade, visando ficar com 8 elétrons na última camada, certo? Existem exceções à regra do octeto, tá, gente? A gente tem algumas exceções, átomos que vão se estabilizar não com 8 elétrons na última camada, com menos elétrons até, com 4, com 6, enfim. Mas a regra geral dessa teoria é que os átomos se estabilizam com 8 elétrons, ok? Na última camada. Quem tem 8 elétrons na última camada, na tabela periódica? Quem está com a última camada completamente preenchida? Os gases nobres, tá? Então, os gases nobres, eles já são estáveis, eles já têm 8 elétrons na última camada, não precisando, então, se ligar. Eles não precisam nem perder, nem ganhar, nem compartilhar elétrons. Por quê? Porque eles já estão estáveis, tranquilos, não tem necessidade alguma. Lembrando que o hélio é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na última camada. Ele tem apenas 2 elétrons na última camada, mas ainda assim ele está estável, tranquilo, não precisa perder, ganhar, compartilhar elétrons, ok? Então é isso que a gente tem aqui, certo? E as regras, as exceções à regra do octeto, vocês vão ver ano que vem, né? Ano que vem vocês vão ver algumas exceções à regra do octeto, mas eu já posso até citar uma, que é a mais comum, né? A mais clara, que é o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento representativo, está lá na família 1A, o hidrogênio só tem um elétron na última camada, na verdade ele só tem um elétron, né? Na eletrosfera, e o hidrogênio não se estabiliza com 8 elétrons, ele não fica tranquilo com 8 elétrons. Para ele, basta ter mais um elétron, para ele ficar com 2 elétrons, e aí ele fica semelhante ao hélio, ao gás hélio. Então, vamos pensar de maneira geral assim, que os elementos representativos, que são os da família A, né, do grupo A, eles adquirem estabilidade ficando com 8 elétrons na última camada, ou seja, eles vão ficar semelhantes aos gases nobres. Então, o objetivo desses elementos é ficarem semelhantes aos gases nobres que têm 8 elétrons na última camada. Não é à toa que a família dos gases nobres é a família 8A. Lembra o que a gente viu no conteúdo passado? Então, é a família 8A. Sendo família 8A, eles têm 8 elétrons na última camada, porque essa é a característica principal dos elementos representativos. O número da família indica a quantidade de elétrons que eles têm na última camada, tá bom? E é isso que a gente vai ver aqui também, vamos relembrar. Então, vamos lá. As ligações químicas e os elementos representativos. Por que a gente vai dar ênfase aos elementos representativos? Porque, como eu falei, são os elementos que vão seguir essa regra do octeto. Isso não significa, minha gente, que os outros elementos, por exemplo, os elementos de transição, transição interna, transição externa, não vão se ligar. De jeito nenhum, não falei isso, tá? Só que eles não vão seguir a regra do octeto, que se estabilizam com 8 elétrons na última camada. Não, eles vão se estabilizar com números variados de elétrons na última camada, tá bom? Então, aqui a gente vai ver a regra geral, certo? Então, tem as exceções. Muito bem. Os elementos representativos, como eu falei, têm como principal característica o número da família, é a quantidade de elétrons que eles têm na última camada. Então, por exemplo, quem está na 1A tem 1 elétron na última camada. Quem está na 2A, 2 elétrons na última camada. Quem está na 3A, 3 elétrons na última camada. E assim vai, tá? Então, os elementos representativos têm essa característica principal de o número da família ser a quantidade de elétrons que eles têm na última camada. Muito bem. Então, sabendo isso, é possível, gente, a gente prever qual é a tendência de cada elemento representativo. Se é perder, ganhar, compartilhar elétrons. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês não tem livro nenhum, tá? Não tem livro nenhum, tá bom? Eu que criei essa tabelinha, essa forma mais fácil da gente compreender ligação química, tá bom? Então, dá para a gente saber qual a tendência dos elementos químicos, né? E que tipo de ligação eles vão formar, sabendo a família deles,
sabendo a quantidade de elétrons que eles têm na última camada e, portanto, sabendo se ele vai perder, se vai ganhar ou compartilhar elétrons. Então, preste atenção que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Essa tabela, vocês têm que levar aí para a vida. Pode esquecer isso aqui, não. Isso aqui vai ajudar vocês em todo tipo de ligação que vocês forem fazer. Ou seja, que quando precisar saber se o átomo A se ligando com o átomo B, qual é o tipo de ligação que vai formar, essa tabela vai indicar para vocês, tá bom? Então, vamos prestar muita atenção aqui nessa tabelinha que eu montei para vocês. Olha só, aqui eu coloquei as famílias dos elementos representativos, não coloquei a família 8A porque não há necessidade, uma vez que eles não formam compostos, então só dá um A até a 7A. E coloquei o hidrogênio aqui à parte, né? O hidrogênio, ele está separado aqui, por quê? Porque ele está na família 1A, mas ele não é um metal alcalino. Ele não tem as mesmas características dos outros elementos da família 1A. Eu já expliquei isso daqui. Ele é um átomo atípico, né? Ele é um átomo diferentão. Ele não se adequa aqui a nenhuma família. Ele foi colocado na família 1A porque ele tem um elétron na última camada e não tinha outro local para colocar ele na tabela periódica. Então, o que ele tem de coincidência lá com o pessoal da família 1A, né, com os elementos da família 1A, é ter um elétron na última camada e pronto, certo? Mas ele não tem características de metal, né, de metal alcalino. Muito bem. Então, aqui as famílias e aqui a quantidade de elétrons que cada família tem, né? Cada elemento aqui de cada família tem na última camada. Então, quem é da 1A tem um elétron na última camada, 2A, 2 elétrons, e assim vai, até a 7A, 7 elétrons na última camada, beleza? Então, isso aqui tudo já foi visto. Esse conteúdo que a gente trabalha, gente, se vocês observarem, é um conteúdo puxando o outro. Eu preciso, para eu entender ligações químicas, eu preciso ter entendido lá a tabela periódica, que eu preciso ter entendido lá cátions e ânions, enfim. É um conteúdo dependendo do outro. Então, quem tiver alguma dúvida em conteúdos já passados, volta lá, vai lá no YouTube, assiste novamente as aulas para poder, né, organizar aí as ideias e compreender o que a gente está vendo aqui. Mas voltando, então a gente tem as famílias, a quantidade de elétrons que a gente tem em cada camada, isso daqui só serve para os elementos representativos, esqueçam, por enquanto, elementos de transição, que a gente não vai falar neles aqui. Muito bem. E o que isso interessa? Aqui eu coloquei, ó, as tendências naturais desses elementos. Eles têm tendências naturais, ou de perder, ou de ganhar, ou de compartilhar elétrons, certo? Como é que eu vou entender isso aqui? Vamos lá. Agora que é o grande detalhe. Quem é da família 1A tem um elétron na última camada. Tem a tendência de perder um elétron. Mas por que ele tem tendência de perder um elétron? Eu vou mostrar aqui o exemplo do sódio. Olhem só. Vejam a situação do sódio, que é um elemento da família 1A. É o terceiro elemento da 1A. Hidrogênio, lítio, sódio, certo? Sódio, o átomo de sódio, ele está na seguinte situação. Olhem as camadas eletrônicas que ele tem aqui, tá bom? Vamos olhar a última camada, que é o que interessa. Na última camada, vejam aqui, ó, última camada, esse último círculo aqui. Ele tem quantos elétrons? 1, certo? Só tem esse elétron aqui, ó. Ele é da 1A, então ele tem um elétron na última camada. Beleza. Ele tem um na última camada. Mas se a gente observar, a penúltima camada dele, ele tem 8. Presta atenção. Na última camada ele tem 1, mas na penúltima ele tem 8 elétrons. Gente, o átomo, para se tornar estável, ele precisa ficar com 8 elétrons na última camada. Então, o que é mais fácil para o sódio? Se livrar desse elétron aqui, que ele tem na última, presta atenção. O que é mais fácil? Ele perder esse elétron aqui, esse amarelinho aqui, ó, perder esse elétron e agora fica com 8, porque a última camada tinha 1, mas a penúltima tem 8. Então, ele se livra de um elétron que ele tinha na última camada e agora fica com 8 na penúltima, ó, tranquilo, certo? Então, a tendência dos elementos da família 1A é perder um elétron. Eles perdem um elétron, olha só, perde um elétron, fica com carga positiva, justamente porque
átomo que perde elétrons se transforma em cátion, né? Então, ele perdeu um elétron, fica com carga mais um, ok? O mesmo raciocínio, não vou mostrar exemplo aqui, mas o mesmo raciocínio a gente vai ter para 2A. Presta atenção. Na 2A, os elementos têm 2 elétrons na última camada, certo? Na penúltima, mesma situação aqui do sódio, ó, na penúltima eles têm 8. Então, é mais fácil eles perderem 2 elétrons do que ganhar 6, entenderam? Eles têm 2 na última. Então, energeticamente falando, é mais fácil perder 2, porque envolve uma quantidade menor de elétrons. Então, perde 2 do que ganha 6, entendeu? Então, é mais fácil perder 2 elétrons e aí fica com 8 elétrons na penúltima, fica estável. Quem é da 3A tem 3 elétrons na última camada. É mais fácil perder 3 do que ganhar 5 para ficar com 8. Porque ele perdendo 3, a penúltima camada tem 8. Então, perdeu os 3, ficou com 8 elétrons na última camada. Ok? Então, esses que perdem, têm a tendência de perder elétrons, eles vão todos se transformar em cátions. Então, é por isso que as cargas aqui ficam positivas. Quem não lembra disso, assiste a aula de íons novamente. Então, quem perde elétrons se transforma num cátion, que é o íon positivo, ok? Muito bem. Família 4A. Família 4A está no meio do caminho aí. Tem 4 na última. Quer ficar com 8, né? Então, na 4A pode acontecer de tudo. Perder 4, ganhar 4, compartilhar 4. Mas a tendência natural, ou seja, aquilo que ocorre de maneira mais fácil, é mais comum de acontecer, é que os elementos da 4A compartilhem 4 elétrons. E a gente vai entender depois isso, tá certo? Perder e ganhar a gente entende. Compartilhar é como? Então a gente vai entender depois. Mas eu quero que vocês já gravem isso. Quem é da 4A tem a tendência natural de compartilhar 4 elétrons, tá bom? Ele compartilha um elétron, o outro também compartilha, aí a gente vai formando aí a quantidade de elétrons que eles precisam. Então, compartilha 4 elétrons. O principal elemento da família 4A é o carbono, tá? Carbono é o principal elemento. Vamos lá, raciocínio contrário agora, a gente tem 5, 6, 7A. Vamos lá. 5A, família 5A, tem 5 elétrons na última camada. É mais fácil para quem é da 5A, gente, ganhar 3 elétrons do que perder 5. Então, eles ganham 3 elétrons e aí ficam com 8. 5 mais 3, 8. Pronto, estabilizou. Tá? Como eles têm tendência de ganhar 3 elétrons, a carga que vai adquirir quando ganha esses elétrons é negativa, vai se transformar em ânion. Então, quem é da 5A ganha 3 elétrons e fica com carga menos 3. 6A, 6 elétrons na última, ganha 2, fica com carga menos 2. 7A, tem 7 na última, ganha apenas 1 para ficar com 8, né? E aí fica com carga menos 1. O hidrogênio, como eu falei, é um átomo atípico, ele tem um elétron apenas, ele quer ficar semelhante ao gás nobre hélio, que tem 2 elétrons. Então, para o hidrogênio, basta ele ganhar um elétron ou compartilhar um elétron, que ele está estável. Então, a situação do hidrogênio é essa daí. Depois a gente compreende como é que é esse compartilhamento, tá bom? Então, essa tabela vocês têm que gravar. Não é para decorar isso, não. É só ter esse entendimento. Família 1A tem um elétron, perde um elétron. Família 2A, 2 elétrons na última camada, perde 2 elétrons, e aí vai, tá bom? Então, vamos seguir. Vamos voltar nessa tabela depois, não se preocupe. Vamos começar a ver, então, as ligações. Primeira ligação que a gente vai estudar é a ligação iônica. E o nome já está dizendo, iônica, faz a referência a íons, cátion e ânion. Tá? Então, o que ocorre na ligação iônica? Como é que se dá a ligação iônica? Então, esse conceito aqui é bem simples, bem claro. Ocorre com a transferência de elétrons, a transferência definitiva de elétrons de um átomo que precisa perder elétrons para outro átomo que precisa ganhar elétrons. Então, a ligação iônica, ela vai ocorrer entre átomos que têm tendências contrárias. Uns precisam perder, outros ganhar. E aí, quando eles se ligam, o tipo de ligação que ocorre entre eles é a ligação iônica,
tá certo? Esse tipo de ligação é também chamada ligação eletrovalente e ela vai ocorrer entre íons, entre o cátion e o ânion. Ora, se ocorre entre quem precisa perder, esse átomo que perde elétrons é um cátion. E o átomo que precisa ganhar, quem ganha elétrons é ânion. Então, ela ocorre entre íons, entre o cátion e entre o ânion. Tá ok? Então, a gente vai ter aqui, ó. Essa ligação, ela sempre vai ocorrer entre átomos que apresentem tendências contrárias, tá? Tendências opostas, tá bom? Então, a gente vai ter um ânion, que vai ter a carga negativa, que vai se unir com o cátion, que tem a carga positiva, beleza? E aí, esse composto que vai ser formado, minha gente, esse produto aí dessa ligação, o composto que é formado, essa substância que é formada, é chamado de substância iônica, composto iônico. Tá certo? Porque a ligação que a gente tem ali é a ligação iônica, tá? Então, vamos lá para exemplos, tá? Antes disso, só pegando aquela tabela para a gente compreender, para ficar bem mais claro, quem pode formar ligação iônica? Que átomos, ao se ligarem entre si, estão ali formando ligações iônicas? Acabei de falar. Os átomos que se ligam para formar ligação iônica, eles têm tendências contrárias, eles têm tendências opostas. Um precisa perder e o outro precisa ganhar. Então, olha só, como facilita muito a gente compreender aquela tabela. Nós temos aqui as famílias 1A, 2A, 3A, que tem a tendência de perder elétrons, certo? Tem a tendência de se transformarem em cátions. E nós temos as famílias 5A, 6A e 7A, que têm a tendência de ganhar elétrons, de se transformarem em ânions. Se a ligação iônica ocorre entre cátions e ânions, olha só quem vai formar ligação iônica aqui. As famílias 1A, 2A, 3A, ao se ligarem com as famílias 5A, 6A e 7A. Ok? Então, quando esses elementos têm lá, a substância foi formada, né? Quando eu observo os átomos envolvidos naquela substância, que estão ali na fórmula daquela substância, tipo cloreto de sódio, NaCl, sódio e cloro. Aí eu vejo, o sódio, ele é da família 1A. O cloro é da família 7A. Então, que tipo de ligação ocorre entre eles? Ora, se é da família 1A com a família 7A, eu já sei que 1A perde, 7A ganha, eu já sei que a ligação que tem entre eles é ligação iônica. Porque os átomos envolvidos ali naquele composto, naquela ligação, têm tendências contrárias. Então, dá para eu prever o tipo de ligação que ocorre entre os átomos. Aí, a gente tem um detalhe aí importante. Eu preciso conhecer os principais elementos de cada família, caso não seja dada a tabela periódica na prova. Entendeu? Eu preciso conhecer pelo menos os principais elementos. Os elementos representativos eu preciso conhecer, né? Os principais. Para poder saber, olhando a fórmula do composto, se eles têm tendência de perder, de ganhar, de que família eles pertencem. A qual família eles pertencem, tá bom? Então, vamos lá. Entendido isso daí, vamos ver um exemplo, tá? Que é a formação do cloreto de sódio, que é o NaCl. O cloreto de sódio, gente, é o sal de cozinha, tá? Então, NaCl, tá bom? Cloreto de sódio. Olha o que acontece aqui. Vamos olhar bem aqui, ó. O sódio é da família 1A, ele só tem um elétron na última camada, ó. Aqui está representado somente a quantidade de elétrons que eles têm na última camada. Não interessa o que eles têm nas outras camadas, mas apenas na última. Então, na última camada do sódio, a gente só tem um elétron, ok? O cloro é da 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. Qual é a tendência de quem é da 1A? Perder um elétron. Qual é a tendência de quem é da 7A? Ganhar um elétron. Então, muito simples. O sódio, olha aqui a setinha, ó, transfere definitivamente esse elétron para o cloro. Ok? O sódio perdeu esse elétron, o cloro ganhou esse elétron. Quando o sódio perde um elétron, ele adquire carga mais um, ele se transforma num cátion, Na+. E o cloro, ao receber esse elétron, ao ganhar esse elétron, se transforma num ânion, Cl-. Ok? Uma outra forma da gente observar essa ligação é aqui, ó. Vejam,
Aqui eu estou mostrando os átomos com suas camadas eletrônicas, né, as quantidades de elétrons que eles têm em todas as camadas, mas o que interessa é o que ocorre na última camada. Então, veja, o sódio ele tem um elétron na última camada, como a gente já viu até no slide anterior. Ele tem um elétron na última camada e aqui ele vai transferir esse elétron para o cloro. Aí, o que acontece quando ocorre essa transferência? Vejam aqui, ó, o sódio agora tem 8 elétrons na última camada, porque ele perdeu aquele, né? Perdeu esse aqui, o único que ele tinha lá na última, ficou com 8 na penúltima, beleza, ó, tá estável. E o cloro, que tinha 7, ganhou 1, ficou com 8, também está estável. E agora a gente tem a formação aí do composto iônico, cloreto de sódio. Composto iônico porque o sódio, ao se ligar com cloro, a ligação que é formada entre eles é a ligação iônica, coisa mais linda do mundo isso daí, certo? Então aí a gente tem aqui só reforçando a questão do que ocorre, né? O cloreto de sódio, que ele é formado, né? E nesse composto a gente vai ter o sódio que doa um elétron para o cloro, o sódio se torna um cátion e o cloro se torna um ânion, tá bom? Então, ocorrendo aí a ligação iônica entre eles.